Quando que acabam as tuas aulas, Mariana? As minhas acabam em 17 de dezembro, eu acho. Tá longe ainda. Tá bem longe. Então, eles estão separados por 200 quilômetros. Beleza. Nossa, falei 200 e coloquei 2. Gênio moderno. 200 quilômetros, beleza. Agora, o que nós temos aqui? Queremos encontrar o instante de encontro. Então, para isso, nós precisamos da equação dos dois corpos. Só que para fazer a equação dos dois corpos, eu preciso definir algumas coisas. Né? Lembrando, equação de dois corpos que estão com velocidade constante. Né? Elas seguem essa lógica aqui. S, ou seja, a posição final, né? Que é em função do tempo, é igual à posição inicial mais a velocidade do corpo vezes o tempo. Na aula passada teve umas contas que tu fez rápido, outras que tu ficou meio viajando. Então eu vou tentar fazer o passo a passo aqui, né? Porque agora tu já mastigou melhor a matéria. Então, vou fazer a equação do corpo vermelho. Veja que para definir a equação de um corpo, tu precisa do S0 e do V, ou seja, da posição inicial e da velocidade. Então, a equação vamos chamar de corpo A, né? Ele chamou de trem A, né? É o S0 primeiro. Mas o que é S0? É a posição inicial. Só que essa posição inicial ela é mediante a uma escolha minha. Eu que escolho a referência do problema. Eu posso escolher que o referencial é aqui no meio, ó, ou aqui fora da reta. Mas, obviamente, eu vou fazer a escolha do referencial se é aqui. Esse é o zero. Então, significa que o S0 é zero. Qual que é a velocidade do corpo A? 70. 70t. 70 vezes t. 70 vezes o tempo. Então, a equação é 70t. Agora vamos para a equação do corpo B. Então, o corpo B ele não está na posição zero. O zero está o A. Como eu poderia dizer que é o S0 do corpo B, então? Qual que é a posição inicial do corpo B? Tu sabe me dizer? Desculpa, não estava abrindo. 200? 200, exatamente, porque está 200 km à frente do corpo A. No caso da referência. Né? Está 200. Ele começa essa análise 200 km à frente da referência. E a velocidade do corpo é 30. Então eu venho aqui e coloco só 30, é isso? Não, porque ele está no sentido contrário. Isso. Então, tem menos. Como eu quero instante de encontro, e o encontro, novamente, é eles estarem na mesma posição ao mesmo tempo, e essa equação me dá a posição, então eu posso igualar as posições. Então, esse é o argumento físico aqui. Então, tu não pode fazer uma questão na prova se não deixar isso claro. Né? Como queremos um encontro, queremos que eles estejam na mesma posição S no mesmo instante T. Então, eu quero que SA seja igual a SB. E SA é este carinha e SB é este carinha. Então, a única coisa... Veja, a física já acabou. A única coisa que resta agora é fazer o cálculo de isolar o T. Então, na hora que eu isolo o T, eu passo esse menos 30 para o outro lado, vai ficar 70 mais 30, 100. 100t igual a 200. Então, t igual a 2. Como a gente está falando de quilômetros por hora, 2 horas. Ok? E agora que eu tenho o tempo de encontro, como é que eu faço para encontrar a posição do encontro? Então, agora é só substituir na equação do trem A. Pode ser na do trem A, pode ser na do trem B. Vou substituir na do A, porque é mais fácil, né? Isso. Aí coloca assim.
Eles vão estar na mesma posição nesse instante, né? Então é para dar a mesma resposta. É até uma prova real. Se tu tá no meio da prova e tu não tem certeza se está certo ou não a tua resposta, joga nas duas equações. Daí tu, se der a mesma resposta, significa que está certo. 140 quilômetros. Eles vão se encontrar na posição 140 quilômetros. Mais por aqui. Porque, porque o trem é mais rápido, né? Em módulo ele é mais rápido. É por isso. Vamos continuar a matéria, então. Tu, tu estudou física, matemática? Tá, apareceu alguma dúvida aí nos teus estudos? Por enquanto, não, porque eu não tive aula de física nem matemática ainda. Como assim? Ah, desde que a gente teve aula? É, porque a última aula de física foi fazer um exercício. Entendi. Tuas aulas de física são na sexta e na segunda, então. São. Curioso. Justamente nos dias que, vamos dizer assim, exteriores aos que a gente tem aula. Muito bem. Isso é ótimo, na real. Então, vamos voltar para o livro. Então a gente viu muitas coisas aqui, todas têm a mesma lógica. Eu vou pedir para tu fazer um exercício. Eu vou pedir para tu fazer. Eu não quero um exercício tão zoado assim. Então eu vou pedir para tu fazer esse que já tem o desenho aqui, tá? Eu acho que ele é bem legal, apesar de não ser o mais difícil. Ele dá feio, uma faculdade interessante. Então vai lá, quando tu terminar de ler o exercício, tu me fala para a gente dar uma discutida, tá bom? Tá bom. Ele quer saber em quais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma reduzida aqui. Quer saber em qual instante vai ocorrer o encontro. Então, terminar de ler, me fala. Essa primeira parte eu já li. Tá bom. Ele está pedindo aqui só qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis. E aí, qual que é a tua estratégia para chegar nessa resposta? Acho que primeiro a gente ia ter que montar as equações dos dois, porque não tem. Depois igualar. A ideia é essa. Sempre tomando cuidado com a referência. Né? Porque aqui ele não está dando uma referência clara para ti. Né? Então, Pois é. Ele tá note também o sentido da velocidade. Tu acha que consegue resolver? Acho que sim. Posso tentar. Vou fazer o seguinte, então, Mariana. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer para tu usar como referência, tá? Tá bom. Tenta, tenta sozinha primeiro. Vou te dar uns 4 minutos. Quando tu terminar, quando passar esse tempo, eu venho te perguntar o que tu resolveu e o que tu não resolveu, tá? Tá É bom. bom que tu consiga desenvolver sozinha. Boa sorte.
Conseguindo desenvolver? Eu não consegui por conta que quando eu substituía o tempo por 0, não dava certo. Mas quando que eu substituí o tempo por 0, né? Ah, tá, peraí. Em t igual a 0 eles se encontram. Ah, tá. Por conta disso. Vamos entender aqui. Então, eles se encontram em t igual a 0 e... Peraí, tá esquisito esse enunciado. Vamos uniforme por causa da trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. Em t igual a 0 eles se encontram. Não, peraí. Eles encontram respectivamente nos pontos A e B da trajetória. Eles não estão se encontrando como, sei lá, duas pessoas se encontrando. Eles estão. Troca essa palavra encontram para estão, tá? Eles estão. No instante zero, eles estão igual na figura. Entendeu? Ah, tá. Agora que eu entendi. Eu achei que eles se encontravam. Não, não. Ó, cuidado com o português, hein? Eu também vacilei no português. Beleza. Agora vai, né? Agora acho que vai. Acho que agora vai. Acho que agora foi. Pode mandar no WhatsApp? Mande, mande. Vamos ver. Fez as duas equações, tomou Opa. Assim, as duas têm o mesmo sentido, muito bem, por isso os dois positivos. Isolou o T, tomou o cuidado de colocar um referencial apropriado, e daí você encontrou 5 minutos. 5 minutos? Mas não está em metros por segundo? Ai, não sei, por conta que na figura eu acho que eu me confundi. Quase.
negócios, que eu coloquei quilômetro também. Mas o problema não pede nem isso, né? Ele pede em qual instante da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis. Aí depois eu coloquei embaixo, você viu? Ah, não vi, deixa eu ver lá. 300 quilômetros. Bate com a resposta do livro. Vai ser metro na realidade, né? Bate com a resposta do livro. Beleza, tu errou nas unidades, mas foi apenas uma questão de falta de confiança. Isso aí a gente vai desenvolver fazendo muito exercício, tá bom? Tranquilo. Tranquilidade. Vamos continuations, então, aqui. Vamos para a matéria, então. Deixa eu pôr o livro aqui. Pronto, beleza. Então tá. Exercícios especiais sobre o movimento uniforme. Bem, isso aqui a gente vai deixar de lado, apesar de ser bem interessante, tá? A gente está querendo fazer uma revisão geral aqui. E o teu foco é Enem, né? É, o Enem. Eventualmente, tu pode pegar umas questões do Enem para fazer e me trazer para a gente resolver, que tal? Sim, do próprio Enem, né, que você fala. Do próprio Enem, exatamente. Uhum. Pega para fazer o Enem, só as questões de física, vai no Google. Questões Enem Física, sei lá. Pega algumas para fazer, as que tu não souber mesmo, principalmente desse assunto que a gente está estudando, né? Daí a gente faz. Tá bom. Vou ver se eu faço isso esse fim de semana antes do Enem. Isso. Temos bastante tempo até a nossa próxima aula, que é só na terça que vem. Uhum. Com certeza você consegue pegar umas aí. Então, beleza. Movimento com velocidade escalar variável. Até agora a gente estava considerando tudo com velocidade constante, né? Os trens tinham uma velocidadezinha constante. Então, não é que ela era velocidade média, uma velocidade constante. Porque quando a gente calcula a velocidade média, às vezes a velocidade varia no processo. Geralmente varia. Mas a velocidade dos problemas que a gente estava resolvendo até agora eram constantes. É o chamado MRU. A velocidade não muda durante toda a trajetória. Por quê? Porque não tem aceleração. Porque a aceleração é justamente a variação, a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, para a velocidade mudar o seu valor de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, gradativamente, né, passando pelo 11, pelo 12, pelo 12,5, é necessária aceleração. Então, a aceleração é aquilo que varia a velocidade. Portanto, aqui nós estudamos que a velocidade é a variação da posição no tempo, a taxa de variação. Então, essa razão que dá do deslocamento pelo tempo é o que a gente chama de velocidade. Se a gente quer a velocidade instantânea, o que é a velocidade instantânea? Aquilo que o velocímetro marca. É aquilo que eu calculo também. Então, bem, continuando aqui. Aceleração agora. Então, a aceleração é a mesma ideia, só que em vez de ser o ΔS aqui, é o ΔV. Então, a variação da velocidade no tempo. Agora, o que significa aceleração na prática, né? Digamos que eu chegue para ti e diga que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como interpretar este valor, né? 10 metros por segundo ao quadrado? Significa praticamente o seguinte, que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, se você pega um celular e joga do alto de um prédio, desconsiderando a aceleração desconsiderando a resistência do ar, o que vai acontecer é que, como ele saiu da tua mão com uma velocidade zero, passando um segundo, a velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. Passando mais um segundo, 20 metros por segundo. Passando mais um segundo, 30 metros por segundo. É isso que significa aceleração. Por exemplo, aqui, olha só, tá falando da Ferrari aqui. Aceleração de 117,8 km por hora por segundo. Ou seja, a cada segundo, este carro aumenta sua velocidade em 117,8 km por hora.
ou em metros por segundo, a cada segundo, aumenta a sua velocidade em 32,7 metros por segundo. Deu para entender mais ou menos a ideia? A ideia deu sim. Então tá. Então aqui nós temos um exemplo bem tranquilão. Ó. Anúncio de certo tipo de automóvel afirma que o veículo partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial é zero, isso que significa partir do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração? Então, aqui ele faz a conta de um jeito bem tosco, né? Ele pega a velocidade de quilômetros por hora, a variação que houve, né? Saiu de 0 para 108. Então a variação foi 108. Se ele tivesse começado em 4, a variação seria 104. Tu entendeu? Então, dividiu e deu 13,5 km por hora por segundo. Essa medida é meio esquisita. Para passar para metros por segundo, então a gente teria que converter primeiro a velocidade para metros por segundo. Dividindo por 3,6, isso dá 30. E daí faz a divisão normal aqui. A aceleração, então, em metros por segundo ao quadrado é 3,75. Beleza? Bem tranquilo, só fazer as divisões. Tranquilo. Aqui, ó, tá rolando aquilo que eu te falei. Dá uma olhadinha aí nesse enunciado. Lê aqui, por favor. Ah, meio difícil essa, né? Não, é tranquilo. É tranquilo. A questão é que ele tá dando uma aceleração meio esquisita, né? 9,8. Mas é tranquilo. Olha só. Qual seria a sua velocidade nos instantes 1, 2? É aquilo que eu tava te falando. É exatamente aquilo que eu tava te falando. Mas aí você vai ter que fazer um por um, tipo, no instante 1, no instante 2, 3, 4, 5. Isso. No instante 1, veja, entendendo que a aceleração, tu vai entender qual é a velocidade. Velocidade, aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, se a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, significa que passando um segundo, a velocidade do corpo saiu de zero e foi para 9,8 metros por segundo. Mais um segundo, 9,8 mais 9,8, 19,6 metros por segundo. Mais um segundo, a mesma coisa. E por aí vai. Sacou a ideia? Uhum, saquei. Então, tranquilations. Claro que vai ter uma equação para isso, que é o chamado vovô ateu. Já ouviu falar do vovô ateu? Não. O vovô ateu é a equação da velocidade. Só que a velocidade não tem aceleração. É o v igual a v0 mais at. Ok? Tranquilo. Então, tranquilo. Show de bola. Bem, tem várias contas aqui, né? Vamos fazer um exercíciozinho bobinho. Eu vou fazer um bobinho e tu faz outro. Vou fazer esse 63 para começarmos aqui. Trafegando uma avenida com velocidade constante de 108, num dado instante, o motorista percebe sinal vermelho à sua frente, pisa no freio até que ao fim de 5 segundos ele para. Problema comum. O carro estava a 108 km por hora. Quero saber, sei que ele para depois de 5 segundos. Determine a aceleração escalar média do carro nesse intervalo. Então, vamos lá. A conta que nós estávamos vendo sobre aceleração era justamente A igual a, meu Deus, igual a ΔV por ΔT. Ele quer saber o A. E ele disse para nós qual é a variação de velocidade. Era 108, ele começou a frear até zero. Né, até que ele para. Até que ele para. Então, quando ele para, a velocidade é zero. Concorda comigo? Concordo.
Como ΔV, ou como qualquer delta na matemática, é coisa final menos coisa inicial, velocidade final, 108. Desculpa, Não, pera. viajando. Velocidade final, 0, porque ele parou. Velocidade inicial, 108, agora sim. Dividido pelo tempo que ele parou. 5 segundos ele demorou para parar. Então, 108 dividido por 5, só que 108 negativo. Toda freada é uma aceleração, só que negativa. Olha só que curioso. Nunca tinha ouvido falar disso, né? Então, Não. 21. Pois é, freada também é aceleração, só que aceleração negativa. Quilômetros por hora por segundo. Ele pede para deixar nessa unidade e para passar também para metros por segundo ao quadrado. Então, como é que a gente faz? Convertendo a velocidade para metros por segundo. Então, se tu fizer na tua calculadora aí, tu vai ver que 108 dividido por 3,6 dá 30. 30 metros por segundo. Então, 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. Por isso, a aceleração vai ser menos 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilão, né? Beleza. É, tranquilo. Tranquilidade na quebrada. Vou salvar aqui e vou lhe pedir para fazer esta continha aqui envolvendo a Lua. Vou lhe enviar o que eu fiz. Então não era essa? Cadê a que eu acabei de fazer? Aqui. E boa sorte aí, minha querida. Esse aqui é parecido com aquele da torre, do exemplo, né? Exatamente. Então, como ele está pedindo só a velocidade, tu vai somando uma por uma, né? Acabou que eu não fiz a fórmula porque eu fui somando mesmo. Não, mas é isso mesmo. Exatamente isso. Vamos ver o que tu fez aqui. É isso aí. Tu entendeu a lógica da aceleração. Tá, pera. Ah, sim, sim, sim. Assim, eu entendi o que tu fez. Só que tome cuidado para... Tome cuidado na hora de expor, tá? Na prova, o professor provavelmente te tiraria nota se tu fizesse o que tu acabou de fazer. Não, teria que colocar mais coisa, né? Explicar. Tu ia ter que explicar, né? Que 1 segundo não é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Não, no primeiro instante, aham. Mas eu entendi o que tu quis. 2 pontos aí seriam melhor, não sei. Tá. Só que tu errou na unidade. Porque a aceleração é constante. Ó, aceleração constante de 1,6. O que está variando é a velocidade. Então, esses valores aqui são de velocidade. Velocidade é medida em metro por segundo. Não é em metro por segundo ao quadrado. Então, só a aceleração é metros por segundo quadrado. Isso. Velocidade é metro por segundo. Tá.
Não erre na unidade. Beleza. É sempre bom fazer um exercício para corrigir esses detalhezinhos aí. Movimento acelerado e movimento retardado. Então, a definição de movimento acelerado. Isso aqui o professor adora cobrar, não sei por quê, coisa chata. O módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo. Então, movimento acelerado ou movimento retardado tem a ver com a aceleração ser positiva ou negativa. Tá? Se o movimento é acelerado, é porque a velocidade escalar aumenta, o que significa o módulo da velocidade escalar aumenta. Então, não. o movimento retardado vai ser a freada. Não. Vai que tá, olha só, é um conceito interessante. Ó. O módulo da velocidade escalar aumenta. Módulo. O módulo da velocidade escalar pode aumentar se tu estiver dando ré. Já parou para pensar nisso? Porque se tu parar para pensar, ir para frente é velocidade positiva. Então, se tu está dando ré, a velocidade é negativa, não é mesmo? Sim. Porém, só que Porém, tu pode aumentar a velocidade da ré se tu ficar apertando o acelerador. Então, vai ser um movimento acelerado também. Porque o módulo da velocidade está aumentando. Então, tu tem que pensar para o movimento acelerado no módulo da velocidade. Então, numa ré, numa super ré assim, é acelerado também. Retardado, bem, pode-se dizer que na freada é um movimento retardado. Porque ele estava com uma velocidade alta e quando tu começa a frear, a velocidade começa a diminuir, né? Só que se tu começa a frear, a velocidade começa a diminuir e depois tu mete uma ré, fica acelerado de novo. Apesar de tu estar indo para trás. Essa é a ideia aqui, tá? Então, por isso eu vou até bater um print screen e enviar isso aqui. Beleza. Deixa eu pôr o meu celular para carregar, senão vai ficar ruim o WhatsApp. Só um segundo. Voltei. Então tá aí a definição de movimento acelerado, movimento retardado, coisas bem tranquilas, né, minha aluna? Então depois tu pode ler o livro. Eu já te mandei esse livro, Mariana? Acho que não, eu estava até procurando, mas eu acho que não. Tenho que te mandar o link depois. Vou fazer isso agora, porque toda vez eu falo depois e acabo não me lembrando. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Mandei para um rapaz recentemente. Ele reclamou que não queria esse livro, queria outro. Aqui. Vai ter que pedir autorização, algo assim. Aí, depois eu te dou autorização, tá? Vamos continuando, então. Movimento acelerado aqui, exemplos de movimento acelerado. Pode ocorrer no movimento progressivo para frente ou no retrógrado para trás, que é o que eu estava te falando sobre a ré, né? E o movimento retardado também. A freada é um movimento retardado progressivo, porque a velocidade está diminuindo, mas ele está indo para frente. Função horária da velocidade é o que... Não? Tá, mas ele não mostrou a equação. Bem, de toda forma, vamos lá. Vamos ver esse exercício aqui. No movimento, a velocidade escalar... Peraí, tá faltando alguma coisa. Não, não tá não. No movimento, a velocidade escalar com o móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem um gráfico parecido com aquele que a gente viu na aula passada, de distância por tempo. Só que aqui a gente tem de velocidade por tempo. Ok? Então, vamos tentar analisar pelos dados aqui as coisas sobre o movimento. Primeira pergunta que ele faz. Se o movimento é uniforme, é MRU, ou se é uniformemente variado, MRUV. E aí, qual que é?
Variado, eu acho. Algum argumento para isso? Porque a velocidade varia ao longo Exato, do tempo. exatamente isso. Já liberei o livro para ti lá, tá? Depois é só baixar. Tá bom, obrigada. Então, se a velocidade varia, tu tem um movimento uniformemente variado, MRUV. A velocidade escalar do móvel no instante t igual a zero. Qual que é? 10 metros por segundo? Isso, 10 metros por segundo. C. Se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes, nos intervalos 0 a 4 segundos, 6 a 8 segundos. E aí, essa análise já é mais tensa, né? Lembra? Acelerado é a velocidade estar diminuindo, aumentando em módulo. Retardado é a velocidade diminuindo em módulo. Eu acho que de 0 até 4 é retardado e de 5 até... Não, de 6 até 8 é acelerado. Isso, porque está aumentando em módulo, exatamente. A aceleração escalar média de 0 a 2, de 3 a 5, de 4 a 7. Agora tu vai ter que fazer a conta de novo lá, do ΔV por ΔT. Tá bom? Tá, um minutinho. Eita! Nossa aula já acabou, agora que eu vi. Tem outro aluno. Nossa, verdade. Mas me manda a resposta depois, Mano, tá? da resposta. Tchau, tchau, valeu. Obrigada, tchau.